Meus caros irmãos, no amor de Jesus e Maria, a nossa vida cristã, ela obedece os pilastres da oração, dos sacramentos, da Sagrada Escritura, do magistério da Igreja. São 4 pilares. E dentro desses 4 pilares, sob esses 4 pilares, está a vida de devoção e de espiritualidade pessoal. Esta seiva de onde brotam os frutos da nossa vida cristã. Sem isso, nós não podemos ter a experiência de Deus. Uma pessoa que não reza não pode ter a experiência de Deus. Uma pessoa que não tem vida de oração não pode conhecer a Deus. Uma pessoa que não invoca o nome do Senhor não pode receber a resposta dele. De maneira que a oração é o nosso meio de convivência com Deus, é a ponte de interligação. Tanto a oração pessoal como a oração de devoção, elas precisam ser, digamos assim, diagnosticadas. Porque pela vida de oração pessoal, eu preciso diagnosticar em mim o crescimento, não é? A estrutura, o soerguimento da minha vida cristã. Não é possível que uma pessoa tenha 20 anos de vida de oração pessoal e continue a mesma. Não é possível que uma pessoa tenha vida diária de diálogo interpessoal com Deus e continue a mesma pessoa. Não é possível que não haja frutos dessa vida de oração. Qual seja o fruto? A santificação, a floração das virtudes, a identificação com a pessoa do Verbo, o assemelhar-se cada dia com Deus. É comum no meu trabalho pastoral entrar em casas onde as pessoas, donas de casa, enfim, todo mundo, né? Ah, irmão, aqui se reza todo dia. A televisão é ligada em Deus 24 horas. Aqui nós assistimos o Padre Manzotti, aqui nós assistimos o Padre Nunes, aqui nós assistimos o Padre Marcelo Rossi, o Padre Fábio de Mello, nós acompanhamos o Exército dos Anjos do Instituto Hesed, aqui nós acompanhamos os programas da Canção Nova, da Comunidade Shalom, aqui se reza o Texto da Misericórdia, aqui acompanhamos Frei Gilson, Carmelita do Divino Espírito Santo, acompanhamos Frei Jurandir, lá de Canindé. Aqui nós temos um programa de um rapaz da Renovação Carismática que é do Crato. Aqui nós ouvimos o programa da Comunidade Rabônio de Maria. Aqui nós ouvimos o seu programa. Então é uma casa, digamos assim, uma família super espiritualizada. Acontece que o problema não está nisso. O problema está no que é que isso está produzindo de bem para si, para os outros e para a igreja. É possível que uma pessoa tenha o dia inteiro na rádio, na televisão, na web, na internet, e isso não dê frutos, e isso não transforme vidas, e isso não sugira modificação. É possível que uma pessoa esteja como o quê? Totalmente televisionada por conta desses programas, né? Totalmente internauta, totalmente audiovisual, sonora, mas ela não muda em absolutamente nada. Ao contrário, ela está cada dia, cada vez pior. Sabe, é como uma pessoa que tem muito dinheiro e é incapaz de fazer uma doação para alguém ou para uma instituição. Então a nossa fé precisa ser investigada, questionada, diagnosticada. No que está sendo transformado essa vida o dia inteiro de oração, porque realmente eu conheço pessoas que o dia inteiro estão nesses programas que eu citei. Eu conheço pessoas que estão o dia inteiro praticando esses atos de piedade, texto da misericórdia, texto do combate, texto das batalhas vencidas, texto dos últimos dias, texto mariano, texto do preciosíssimo sangue,
pergunta é essa: no que tudo isso está nos transformando ou não? Esses programas que comentam o Evangelho são centenas, né? São centenas os padres e leigos e religiosos que comentam o Evangelho do dia. Leiam o Evangelho do dia e abaixo vem a reflexão. No que isso está transformando o nosso viver? Ou nós estamos vivendo na casca das coisas, como dizia Dom Helder? O que é viver na casca das coisas? É na aparência delas, naquilo que elas querem significar. São Paulo diz que quem come e bebe o sangue de Jesus em pecado, come e bebe a sua própria condenação. Também seria a própria condenação partirmos o dia inteiro para esses programas, rezarmos todas essas devoções e em nós nada mudar. Em casa, com a família, com os vizinhos, com os amigos e até mesmo com os inimigos. Então é uma fé morta, uma fé que não produz fruto, um campo minado pelo inimigo, um deserto. E o que acontece? Duas coisas: ou a pessoa pode passar a vida inteira nisso, ou ela pode desanimar de todo. Eu recentemente ganhei de presente de uma filha espiritual o último livro do Padre Manzotti, não é? Que é A Nova Batalha, onde ele está falando sobre a pandemia, não é? Instruções válidas. Mas depois que eu ganhei dessa minha filha espiritual esse livro, novo em folha, ela foi comprar na livraria para mim, eu já ganhei o mesmo livro, 3 do mesmo título, riscados, página dobrada, escangalhado. A pessoa leu, riscou o que quis, pintou o que quis e depois mandou lá para o irmão Emanuel ajudar no trabalho de evangelização. Será que o Padre Manzotti escreveu esse livro com essa finalidade? De uma pessoa riscar, dobrar a página para dizer onde é que estava lendo, arrancar a página, rasgar metade da página, depois dar para uma instituição que trabalha com pobres? Será que foi esse o objetivo do Padre Manzotti? Também do Padre Marcelo, eu recebo aqui 10, 30 livros do Padre Marcelo, ou seja, as pessoas leem e não querem mais, leem e passam para frente. Será que é assim? Então a palavra caiu em boa terra e produziu frutos 100 por 1. Veio também e caiu numa péssima terra. As aves do céu vieram e comeram do seu fruto, das suas sementes. Caiu numa terra má e não produziu fruto. Então não é essa a espiritualidade que deve animar a nossa vida. O que fazer para estarmos todos os dias nesses programas, mas estarmos sendo automaticamente conduzidos pelo Espírito Santo, trabalhados pelo Espírito Santo? O que fazer para que essa nossa ida a essas comunidades seja a cada dia uma renovada expressão de conversão, um renovo, como dizem os judeus? O que fazer para estar num programa de evangelização audiovisual e aquilo me fazer bem? E aquilo me causar bem, aquilo me fortalecer nas virtudes? Caso contrário, é melhor não escutar esses programas, desligar a televisão, vai ver o que você gosta na internet, vai assistir outra coisa. Porque a nossa fé precisa ser testada, diagnosticada, visualizada, comparada e acrescida. Porque senão eu estou me condenando com tudo isso que eu estou fazendo. Eu estou me condenando com todos esses textos que eu rezo, da batalha vencida, das chagas de Cristo, do precioso sangue, o texto dos últimos dias, o texto de São Miguel, os cercos de Jericó, os cercos de São Miguel. Tudo isso vai me condenando. Por quê? Porque eu estou ali num papel de hipócrita. Saindo dali,
eu vou bater o carro no estacionamento da comunidade onde eu estava. Saindo dali eu vou negar o centavo para o rapaz que estava olhando meu carro. Saindo dali eu vou bater a porta com raiva, porque o homem se demorou nos avisos e tinha um jogo do meu time que eu estou perdendo. Saindo dali cantando pneus, eu vou para casa. A pergunta que não quer calar, do que adiantou ter ido? Para que ter ido? Outro dia eu fui a uma comunidade dessas novas comunidades, e lá tinha uma moça dando avisos, né? E voltava dando aviso. E a senhora que estava do meu lado, me conhecendo ou não, ela disse: o senhor está vendo essa moça dos avisos? É uma cobra pestilenta aqui. E as irmãs ainda não caíram a ficha. É a pior pessoa desta comunidade. Fofoqueira, mentirosa, ardilosa. Outro dia ela chegou aqui para uma moça e disse: Deus está mandando a senhora se desfazer desse relógio. Foi preciso o marido dela ir lá perguntar onde ela tinha guardado o relógio de ouro que ele tinha dado no casamento da esposa. Isso porque lá do cantinho dela ela viu o relógio reluzente da senhora, e a pobre desinformada, sem catequese nenhuma, estava nessa comunidade. Vejam o que iam fazer, né? Um golpe, dizendo que Deus estava pedindo o relógio dela para ela se desfazer dos bens materiais. Então é isso, né? A nossa fé, ela tem que ser testada. Meu Deus, eu estou me tornando uma pessoa melhor? Santa Teresa d'Ávila dizia: Senhor, que eu seja boa, mas que os outros sejam melhores. Meu Deus, o meu programa do Padre Manzotti está me fazendo alguém melhor. O meu programa do Padre Cristian Shankar está me tornando uma pessoa melhor. O meu programa do Padre Marcelo está me transformando numa cristã. O meu programa do Padre Fábio de Melo está transformando minha vida. O meu texto com as irmãs do Instituto Hesed está mudando o meu viver. O meu texto dos últimos dias com a querida comunidade Rabone de Maria está me transformando. O meu texto com o irmão Emanuel, o texto das batalhas vencidas, está me fazendo uma pessoa melhor. Aqui o programa do canal Língua Presa de Macedo Júnior está me transformando numa pessoa melhor. Então deixe tudo, se a resposta for não, porque aí você está acumulando lenha para o seu inferno, numa expressão simbólica. Eu agora estou lendo a vida de uma monja, Santa Hildegarda, uma coisa extraordinária. Depois vou ler os escritos. Para poder entender os escritos, eu tenho que ler a biografia. Mas se isso não me fizer mudar em alguma coisa, se isso não renovar algo em mim, se isso não qualificar algo em mim, eu li a vida e os escritos de tal santa para minha própria condenação, e eu darei contas de tudo isso na presença do Pai. Porque este livro é uma sugestão da Santíssima Trindade, da Providência, para que eu mude algo em mim, melhore algo em mim, repare algo em mim, estruture alguma virtude que em mim está fraquejando. Do que adianta ser devoto do Padre Pio e ser uma pessoa tão má, vingativa, né? Do que adianta você ser devoto de Santa Teresinha, olha só, a santa do amor e da misericórdia, e ser uma pessoa tão má, tão vingativa, tão nervosa. Eu tenho um amigo há muitos anos, e essa semana a gente se desentendeu por razões humanas. Ninguém é santo, né? Quem disse que a gente é santo é a igreja. E esse amigo me bloqueou. E esse amigo é um pregador da palavra todos os dias. É um anunciador do evangelho todo dia. É confessor todo dia. É chamado para 1000 eventos para anunciar o evangelho. A pergunta que não quer calar: ele está em condição de pregar o evangelho? Ele está em condições de ser filho do Pai Seráfico?
Ele está na sequela de São Francisco? Claro que não, né? Então está pregando a sua própria condenação. Está conduzindo retiros para a sua própria condenação. Está escrevendo livros para a sua própria condenação. Porque o certo seria o perdão inequívoco, incondicional, do pequeno desentendimento. Não a minha pessoa, mas a toda e qualquer pessoa. Então eu brigo com você, lhe bloqueio. Discordo de você, lhe bloqueio. Não concordo com o que você disse, lhe bloqueio. Onde é que ficam as Eucaristias celebradas? As Eucaristias recebidas? O Santíssimo Adorado. A leitura da vida dos santos. A liturgia das horas. O ofício das leituras. O rosário ou terço. As 1000 Ave-Marias. Tudo motivo para ir para o inferno. Porque não produziu os frutos destinados. Hoje eu queria refletir com vocês isso, né? Uma fiscalização das nossas virtudes, da nossa vida devocional, não é? Como que uma consulta interior de como anda o nosso cristianismo. Uma balançada segura nas estruturas da nossa fé, para não cairmos na mesmice e no eu mesmo, como eu falei aqui. Para não sermos cristãos de uma vanguarda negativa. Queremos ser cristãos de vanguarda ativa, que age, que transforma. Santo Agostinho vai dizer que se você cair 7 vezes, se levante 8. Então é desse cristão que nós estamos falando. Vamos hoje pensar se tudo que eu estou rezando, cantando, lendo, celebrando, louvando, exaltando, glorificando, está me transformando numa pessoa melhor. Ou se tudo isso será objeto da minha própria condenação no dia do meu julgamento pessoal. O que eu digo para você, eu repito aqui sempre, né? Eu digo em primeiro lugar para mim. Para mim. Que Deus nos abençoe. Um abraço e as preces do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade Cristo Dominus.